Olá, meus amigos. Estamos aqui no Infor Canal Brasil. Uma grande satisfação de estar com a minha amiga Eliane Baruch. E a doutora Eliane, perita criminal do estado de São Paulo, vai falar hoje para vocês, dentro do nosso ciclo de palestras Estudando Crimes, sobre a lei anticrime e o pacote balístico. Olha só, desculpe, os bancos balísticos. Olha que tema interessantíssimo, não é, doutora Eliane? Tudo bem com você? Boa tarde, doutor Pablo. Uma grande satisfação revê-lo, viu? Nossa, faz tempo, Nossa, hein? uma alegria toda minha, doutora. Meu querido Uma amigo. honra estar aqui com você e justamente aqui no meu retorno, né? As atividades após toda aquela situação. Mas os colegas estão ansiosos aí, quem não conhece a doutora Eliane, para saber aí quem é a doutora Eliane, falar um pouquinho sobre o seu currículo, doutora. Perita lá de São Paulo, já, né? Da balística, já foi diretora da balística. Fale um pouquinho do seu currículo e a gente pode iniciar a sua apresentação. Fique à vontade. Tá, meu nome é Eliane Baruch, sou perita criminal na Polícia Científica aqui do estado de São Paulo. Trabalhei há alguns bons anos na balística forense, no setor de balística forense do Instituto de Criminalística do IFE. Fui diretora do núcleo de balística, participei da Comissão de Estudos Perícias Forenses da OAB, enfim, a gente tem aí um certo, não sei como eu falaria assim, um certo currículo, né? Nessa, Autora de livros, pelo amor de Deus, aqui não vale a pena, não. palestras, Muita coisa. né? Se Só fosse falar o finalizar. currículo da doutora Eliane, Não, mas ia ser toda a apresentação. para finalizar, não, e fazer merchandising, né? E também autora do capítulo de balística forense, do livro Ciências Forenses, uma introdução às principais áreas da criminalística moderna. A gente que tem que fazer essa introdução, né? Não tem como. Fantástico, doutora. A senhora já pode fazer sua transmissão do PowerPoint, está liberado aqui, tá certo? Fique à vontade para iniciar, então, a sua apresentação. Tá bom, obrigada. Bom, vamos lá, né? Vou estar conversando com vocês, eu vou falar um pouquinho da importância da balística forense e, no final, está falando desse Banco Nacional de Perfis Balísticos que foi criado, né? Para falar dessa parte mesmo, vamos falar um pouquinho também Eliane, apareceu o PowerPoint e depois fechou de novo. Pablo, Oi, estou aqui. a gente está na sala errada. O Marco está chamando em outra sala. Não, fica tranquila, porque falta eu colocar ainda lá no Deutsch. Eu estou só esperando Ele a mandou um senhora... outro Já link. vou colocar o link. Estou te falando que ele mandou um outro link. Não, mas está tranquilo, a gente vai usar essa sala mesmo, não tem problema. Opa, desculpa. Podemos reiniciar? Pode começar, doutora, pode começar a apresentação. Bom, para a gente começar a falar, é indispensável, né, falar da função, do papel do perito criminal, para a gente entender um pouquinho de qual é o nosso trabalho, né? Tudo começa num local de crime. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, na sequência fazer algumas perguntas, né? Eu gosto desse vídeo, ele está meio velhinho, mas é interessante para as pessoas entenderem exatamente a importância do nosso trabalho, né? Olha só, passar um vídeo, na sequência eu faço algumas perguntas para vocês. Então, primeira coisa, quantas pessoas estavam nesse local? Uma primeira pergunta que eu faço.
Quantos tiros foram dados? O rapaz... Tem uma pessoa de boné. Qual que era a cor do boné? O rapaz que foi alvejado, ele estava sem camisa ou estava com uma camisa cor da pele? E aí, o que vocês me falam? Então, né? Ah, passa de novo o vídeo. Só que na vida real, esse vídeo não acontece de novo, né? Qual que é o nosso papel principal? Os agentes da lei, enfim, o papel da perícia é reconstruir essa história. Tá? Como reconstruir essa história? Com as testemunhas, com os vestígios que ficaram no local, com documentos que sejam criados, né? E assim, existe toda uma investigação em cima do crime, isso vai vir inquérito policial, depois um processo, enfim. O que nós, peritos, temos que fazer, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrar que é o seguinte, o perito vai chegar depois que quem atendeu a ocorrência, né, normalmente são os policiais militares, mas em algumas situações, policiais civis, federais, enfim. Nós vamos chegar depois que os policiais militares já atenderam a ocorrência, foram atrás daquelas pessoas que tinham que ir atrás, foi feito isolamento e uma preservação de local. Ninguém mais entra nesse local, quem tinha que sair já saiu, e é a partir daí que a gente vai trabalhar. O que nós temos que lembrar? Primeiro, quando eu mostrei aquele vídeo, se vocês perceberem, vai falar em prova testemunhal, né? O único rapaz que continua no local, ele se afasta, ele encosta na parede, abaixa a cabeça. Era um rapaz que estava de boné vermelho, primeira pergunta. Quantos tiros foram dados? Audíveis, porque nosso som estava ruim, foram 6 tiros. Tá? Quantas pessoas tinham ali? 8. Mas percebe que a única pessoa que ficou no local é aquele rapaz que abaixa a cabeça, encosta. Será que aquela pessoa, daqui 6 meses, quando tiver um julgamento, né, daqui 1 ano, daqui 2 anos, caso do Carandiru, o primeiro julgamento ocorreu 11 anos depois, né? Ele pode conseguir lembrar o que aconteceu? Pode, mas algumas pessoas, simplesmente, estado psicológico, enfim, não vão lembrar o que aconteceu, travo emocional, enfim. Tá? A prova testemunhal, ela é mais que válida, claro, mas a nossa parte, e eventualmente tem que lembrar o seguinte, a prova testemunhal, ela pode não só, vamos dizer assim, omitir, como também mentir, né? E por que a perícia é tão importante? Porque a gente vai trabalhar com vestígios materiais. O que são vestígios materiais? Aquilo que efetivamente nós podemos estar pegando, né? Então, a partir daqui que a gente vai trabalhar. Tá certo? Então, do ponto de vista da balística, o que pode ser feito? Né? Então, voltando, qual que é a nossa função? Perícia, agentes da lei, é reconstruir aquela história. Por que eu vou reconstruir aquela história? De alguma forma, eu quero ressarcir as vítimas, né, da ocorrência. Quando a gente fala arma de fogo, poucos são os casos com simples disparo, né? Sempre acaba sendo, a maioria dos casos vão para homicídio, tá? Eventualmente suicídio, eventualmente um acidente, enfim. Mas a maior parte dos casos são homicídios. Você não recupera uma vida, que é o maior bem que a pessoa tem. Mas os familiares, os amigos vão se sentir, no mínimo, mais confortáveis se a pessoa, se o culpado, ele pagar por aquele crime, né? E, ao mesmo tempo, é fundamental também, de repente, você está tirando uma pessoa que não era culpada, né? Você conseguir inocentar uma pessoa. Mas, enfim, quando você reconstrói a história, e você consegue chegar, né, finalizar, a justiça quer fazer isso, ela quer recompensar aquela pessoa que foi afetada e que aquela pessoa que criou, que efetivamente fez o crime, ela seja culpada e pague na devida proporção pelo que ela fez. Tá? Então, do ponto de vista balístico, o que a gente pode fazer com isso? Lembrar que a perícia criminal, ela trabalha tanto a parte da criminalística quanto da medicina legal. Tá? Então, o que a gente vai estudar?
você fala em balística, bala, que na verdade é projeto, mas a balística, você pensa em arma de fogo. O que você estuda? Arma de fogo, munição e efeito do tiro. Tá? Então, vamos lá. E quando eu falo em balística forense, nada mais é do que a gente remeter essa palavra fórum, tá? Então, assim, o que a gente vai trabalhar é no que tiver de interesse, esclarecimento à prova da justiça, né? Então, você tem tanta parte do conhecimento da criminalística quanto da medicina legal. E as duas têm que trabalhar juntas para isso, tá? Então, do ponto de vista da criminalística, em que você tem exames realizados por peritos criminais e sua equipe, né? O que eu vou trabalhar? Eu vou estudar arma, munição e outros vestígios que são extrínsecos à pessoa física. O que é isso? Eu vou estudar, no caso do cadáver, tá? Porque o perito criminal, ele nunca mexe, o perito criminal, ele não faz exame no vivo, tá? Eventualmente, a gente coleta alguma coisa de material biológico, né? Mas falando em balística especificamente, a gente não faz perícia no vivo, tá? Só em cadáver. E no cadáver, a lesão, a competência é do médico legista, tá? O corpo humano é competência do médico legista. Só que nós, no local, nós fazemos análise da lesão. Por que da lesão? Porque eu tenho que relacioná-la com o instrumento que foi utilizado, tá? O instrumento está no local, eu tenho que fazer a comparação com a lesão. O instrumento não está no local, eu vou dar indicação do tipo de instrumento que foi utilizado para investigação, a equipe da investigação ir atrás daquele instrumento. Só tem um exame que a gente faz, tanto no vivo quanto no cadáver. Mais uma vez, do caso da balística, tá? Qual que é? O exame residográfico. O que é o residográfico? É ver se tem resíduos de tiro na pessoa, seja no vivo, seja no cadáver. Tá? Então, exemplo disso aqui, ó. Na hora do tiro, eu tenho o quê? Vários são os resíduos de tiro. Tenho chama, eu tenho chamuscamento, eu tenho esfumaçamento. Isso aqui me ajuda muito a determinar a distância de tiro. E isso aqui vai estar sendo lançado, sendo disseminado para a pessoa atingida, para o local, para o próprio atirador. Tá? Uma outra questão interessante aqui, nós chamamos de pane seca. Espero que vocês estejam vendo, eu estou mexendo desculpa, como é que fala? Com a setinha, tá? Se não tiver, eu estou indicando a foto da direita. Então, aqui, o que acontece? A gente chama de pane seca. A arma falhou, a munição falhou por algum motivo, e aí a arma trava. Aí eu tenho que estudar isso. Aqui à nossa esquerda, por exemplo, o que seriam esses 4 projéteis? Isso aqui é um caso do médico legista, levou para nós, que ele não estava entendendo. Eram 2 orifícios no corpo, podem ver, ó, 2 projéteis da região clavicular direita, tá? E 2 projéteis da região escapular direita. Se vocês perceberem, aqui, ó, isso aqui estava fundido. Isso é muito comum, não são ocorrências que ocorrem sempre, né? Ocorrências que acontecem com frequência, mas pode acontecer sim. Por alguma falha na munição, de alguma forma, o tiro não saiu efetivamente. Então, você dá um primeiro tiro, o projétil ficou no cano da arma. Tá? Você deu o segundo tiro, ele sai. Só que quando ele sai o segundo, ele leva aquele primeiro projétil que ficou encavalado num cano. E aí acabam... quando você dá o tiro, existe um aumento de temperatura absurda. Os projéteis acabam se fundindo. Aqui, eu tenho projéteis encamisados. No chumbo, isso é mais visível ainda, mas você percebe que nos encamisados, eles estão meio que separados. No de chumbo, acontece essa função. Por quê? Porque o chumbo é um material mais maleável. Nesse caso aqui do rapaz, ainda houve um terceiro tiro, que ficou no cano também, e aí no 4º tiro saiu um. Então, olha só que interessante. E aí? Olha lá o médico legista trabalhando com 2 orifícios de entrada, mas, na verdade, quantos tiros foram dados aqui? Foram 4. Né? Do ponto de vista da medicina legal, o que é estudado? São exames realizados por médicos legistas, né, sua equipe, peritos legistas, sua equipe, diretamente no vivo no cadáver, relacionados com lesões produzidas por arma de fogo.
Então, por exemplo, o que eles vão estar olhando? Um projétil aqui no corpo. E tem um detalhe, né? Eles vão extrair esse projétil, vão ver a condição que está o cadáver, isso aqui está no raio-x. Eles têm que ver primeiro onde está o projétil no corpo. Existe projétil no corpo? Foi transfixado? É bem interessante essa questão, né? E tem uma outra questão mais importante. Não estamos falando em cadáver, estamos falando em vivo. Eventualmente, você não pode estar extraindo o projétil do vivo, por quê? Porque a lesão que pode vir pela extração do projétil, pior ainda. Um exemplo típico disso é a região de coluna, região de pescoço, enfim, regiões que você tem partes neurais que podem ser prejudicadas. Tá? Um tiro próximo ao olho, alguma coisa assim. Né? E olha só, ainda mostrando a parte da medicina legal, né? Se nós olharmos a foto aqui da esquerda, no braço da pessoa, vocês têm diversos projéteis. Ai, nossa, quantos tiros! Não, não são quantos tiros. Isso são projéteis disparados por espingarda, calibres diversos, é comum. Ou você tem o que a gente chama de balote, que é o único projétil, tá? Ele é maior, ou você tem os balins. A maioria dos projéteis são disparados por espingarda. São projéteis pequenos, são balins, são bolinhas de chumbo, né? Várias delas são disparadas. Então, isso aqui pode ser um tiro, pode até ser 2, mas a maioria deles vai ser um tiro só. Então, também tem que conhecer isso. Qual é o tipo de munição que é disparada? Enfim, tá? Tiros angulados, né? Qual que é o caminho que o tiro percorreu no corpo? Se vocês olharem aqui na foto da direita, por exemplo, você percebe que o tiro, ele foi um raspão que entrou na região próxima à orelha, né, vamos dizer assim, e acabou saindo na região próxima aqui do olho. Ou nem penetrou, foi só um raspão mesmo, tá? Uma outra questão, mostrando aqui mais uma vez, né, lembrar também que muitas vezes, então, o projétil não pode ser extraído. E aí, dá para falar qual que é o calibre desse projétil? Porque, assim, quando você tem um tiro, o que você quer saber, se você tiver o projétil? Qual é a arma que disparou? Tá? Eu tenho raio-x. Dá para falar, pelo raio-x, qual tipo de projétil? Parece uma questão fácil, mas não é. Tá? Hoje a gente tem uma variedade de munição, de tipo de projéteis muito grandes, e aí você não consegue determinar o calibre. Ele pode estar angulado, eventualmente a gente exclui algum calibre, para uma arma, né? Mas é bem difícil essa questão. Antigamente os projetos eram mais diferenciados, talvez desse para falar alguma coisa, agora não dá não, tá? E aí o trajeto, o que é o trajeto? O caminho que o projétil percorreu no corpo. Eu vou falar disso mais um pouco lá na frente, trajetória e trajeto. O médico legista ele vai buscar isso, o caminho que o projétil percorreu no corpo, tá? Acabei de mostrar para vocês aquela imagem do raio-x, em que tem vários balins no corpo da pessoa, ou seja, vários projéteis, na verdade pode ser um único tiro. É importante também, e isso é um trabalho que a gente faz em conjunto, né? Tem que ser feito em conjunto, tem que ser avaliado em conjunto. Olha o braço desse rapaz, acabei de mostrar raio-x para vocês. Como é que vocês enxergariam isso? Um tiro de espingarda também? E lembrar o seguinte, no local, aqui, esse cadáver, né? Essa pessoa morta, ela está no IML, está lavado, está mais fácil visualizar. Mesmo assim, pode haver uma certa confusão. No local, então, que é muito sangue, o perito não pode estar mexendo diretamente na lesão, né, para não atrapalhar um eventual exame pelo médico legista. Isso aqui não foram vários projetos. O que aconteceu? Foi dado um tiro esse rapaz, ele estava no veículo, no banco do passageiro, na frente, tá? Foi dado um tiro no vidro de trás, pelo vidro de trás, né, na direção deles, e o vidro estava fechado. Os estilhaços eram todos para o braço dele. Isso são estilhaços de vidro,
Olha que interessante, né? Então, sempre também a importância de fazer o trabalho conjunto, médico legista e perito criminal. Tá? Olha, outra coisa também que a gente estuda bastante é a questão do tiro acidental. Por que do tiro acidental? Porque o tiro acidental é uma qualidade diferenciada do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, criminalístico, né? Ele tem uma diferenciação no que nós, como eu posso dizer? Enfim, do ponto de vista técnico, ele é diferente do que se fala normalmente. Tiro acidental é aquele que ocorre única e exclusivamente sem o acionamento regular do mecanismo de disparo. Tá? Ou seja, se não houver o acionamento do gatilho, se não houver o acionamento do gatilho, que é essa peça aqui, puxando esse gatilho de forma regular, não existe tiro acidental, ok? Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, por exemplo, foi um policial nos Estados Unidos, ele estava com a arma na cintura, tá? E acabou havendo um disparo. Né? Olha só a lesão. Mas olha só que interessante também. Ele estava com a arma na cintura, chacoalhou, e aí? Houve acionamento regular ou não? E aí a gente pega a arma que ele estava e o coldre em que essa arma estava acondicionada. Vocês conseguem perceber que esse coldre não é ideal para essa arma? Que o coldre acabou puxando, deve ter, né, acontecido isso na ocorrência, o policial se mexeu, a arma não tem trava de segurança, não estava travada, porque a gente tem algumas formas de trabalhar as posições de tiro, tá? O que acontece aqui? Isso não é um tiro acidental, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, tá, da pessoa de usar um coldre errado. Coldre que não é adequado. Por quê? Porque foi lá e acabou, numa movimentação dele, acabou puxando o gatilho e aconteceu o tiro. Então, não é o fabricante da arma, a arma está com defeito. Foi o coldre que era inadequado. Tá? Uma outra situação, aí eu vou perguntar para vocês. Que tipo de instrumento, essa foto é velha, né? Nós fomos num local de crime no Rio de Janeiro, eu pude acompanhar, nós estávamos fazendo um curso e pudemos acompanhar um perito do local. Para quem já fez medicina legal, que tipo de lesão eu tenho aqui? Lembra que eu falo que eu faço a análise do corpo, do cadáver, da parte da lesão para fora? Por quê? Porque eu quero buscar um instrumento, tá? Essa lesão aqui, para quem já fez medicina legal, ela é típica do quê? De que tipo de instrumento? Pérfuro cortante, é uma lesão pérfuro-incisa, né? E instrumento pérfuro cortante, resumindo, uma faca, tá? Tem até a cauda aqui, e para mim é fácil, ó, foi da direita, no caso, para a esquerda dele. Não, não é. A gente também tem que conhecer a variedade de munição que se tem, variedade de armas, tá? O que aconteceu? Isso aqui foi um tiro, é uma lesão produzida por disparo de projétil de alta velocidade ou projétil de alta energia fulminante, tá? Isso aqui foi entrada, desculpa, aqui é a entrada, tá? E o que acontece com esses tipos de projéteis? Eles têm uma velocidade altíssima, tá? Isso quando chega no corpo, você tem uma onda de choque muito grande. Tá? Então, vai fazer isso aqui, ó, no corpo. Vai fazer uma onda de choque, uma movimentação muito grande, enfim, em função de várias, vamos dizer, várias coordenadas, vai? E acaba provocando que a saída é sempre muito maior. Por quê? Porque houve toda essa onda de choque. Com armas regulares, normalmente, se a arma vai atingir aquela região, vai atingir um órgão. Tá? Quando você fala em armas, projéteis de alta velocidade, alta energia vulnerante, você fala em atingir vários órgãos, 2, 3 órgãos às vezes, né? Então, é isso. Também tem que conhecer. Olha,
orifício de entrada e aqui saída, bem maior, tá? Espero que não jantem tão rápido, ou não tenha jantado, né? Então, tem uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Perceba agora também a mão dele. O que aconteceu? Ele estava correndo, levou um tiro das costas para a frente, e nisso acabou passando esse projétil de raspão. Olha o estrago que faz esse tipo de munição. Para os mais fracos se retira, mas está assistindo balística, está sujeito aí. Olha só, é um tiro de raspão, porque se efetivamente tivesse entrado no braço dele, na mão dele, teria arrancado a mão dele. Tá? Essa análise toda, essa importância a gente tem que ter. Falando ainda em projéteis de alta velocidade ou alta energia vulnerante. Aqui, ó, um orifício de entrada, vocês percebem? Aqui, ó, vamos falar na testa dele, não é o correto termo técnico, mas eu sei que tem uma variedade de pessoas que não necessariamente são da área, né? E aqui eu tenho 2 orifícios de saída. Como? Então, cadê outro orifício de entrada? Como assim? Um de entrada, 2 de saída. Não. Existe uma tendência desses projéteis, né, principalmente no calibre 5,56 milímetros, de acontecer o seguinte: quando eles impactam em calota óssea, dura, né, a tendência é fragmentar. Tá? Eles acabam fragmentando. Ou, neste caso aqui, efetivamente falando, não são 2 projéteis. Isso aqui, esse aqui mais para trás, né, é o quê? Foi uma espícula, ou seja, um fragmento de osso que acabou abrindo também um pedaço da calota, tá? Rompendo um pedaço da calota craniana. Então, a gente também tem isso, tem que estudar. Por quê? Pelo Brasil, aí, a gente fala, Rio de Janeiro é quem mais tem essas armas, acho que não tem. Mas já chegou em São Paulo, não com tanta, não com essa casuística tão alta, né? Mas já chegou em vários lugares, e a tendência é, infelizmente, talvez aumentar, né? Um pouquinho nos outros lugares, mas enfim. Então, a gente tem que também estar estudando isso em relação à balística. Para a gente também dar uma encerrada, né? Além de tudo isso, nós também temos que trabalhar com o quê? Possibilidades. O que seriam essas possibilidades? Eu vou no local, eu faço uma análise dos vestígios materiais, mas, eventualmente, tem alguma coisa interrompendo a minha visão, várias possibilidades. Uma pessoa levou o tiro. Quando o cadáver vai chegar no ML, eu tenho que ter essa consideração. A pessoa estava em pé ou estava agachada, estava deitada? Isso, durante a investigação, durante os testemunhos, né, a captação dos testemunhos, você tem que trabalhar as possibilidades que são citadas. Então, vou dar um exemplo típico aqui, tá? O que a gente faz? Tem o local propriamente dito, você tem o laudo necroscópico, que é o laudo do cadáver, o laudo perinecroscópico, que é o laudo feito pelo perito no local. Você tem todos os testemunhos, e com isso a gente vai trabalhar, a investigação solicita, vamos trabalhar com possibilidades aventadas pelos testemunhos. Tá? Lembrando que aí, trajeto, como eu falei lá atrás, é o caminho, percurso que o projétil faz dentro do corpo. Trajetória é aquela feita, é o caminho, o percurso que o projétil faz quando ele sai da boca do cano, tá? Até alcançar o primeiro alvo, tá? Até impactar o primeiro alvo. Tem um caso aqui, então vamos lá. Por exemplo, nessa imagem que estou mostrando para vocês. Alguns vão enxergar um bebê, outros vão enxergar um casal embaixo de uma árvore. E aí? Qual que é a realidade? Então, a gente começa a trabalhar com as possibilidades, né? Eu sempre falo que tem 3 versões. Aquela do criminoso, aquela da vítima e aquela de quem está escutando. No caso do cadáver, infelizmente, ele não tem como contar a real. Né? Para nós, o que vai importar é levantar todos os vestígios materiais possíveis da justiça, para auxiliar na justiça. Né? Então, vamos lá. Esse caso aqui foi de um policial
ele morava numa casa, tá? E numa certa região de São Paulo, ele tinha rixa com a diretoria de uma escola de samba, tá? Então, tinha um casal que fazia parte da diretoria dessa escola de samba, estava do outro lado da rua, em frente à casa dele, ok? O casal estava conversando, o rapaz, isso segundo testemunha, que era a esposa dele, o rapaz foi tirado do bolso um bilhete de metrô, tá? Quando ele tirou esse bilhete, logo em seguida, a esposa escutou exatamente isso. E o rapaz caiu. Esse rapaz foi atingido por um projétil de calibre 22. É um tipo de projétil, uma munição, enfim. Teoricamente, é o que menos teria um poder vulnerante, né, no corpo, mas que pode fazer um estrago, sim, de repente, da região que foi atingida. Menor poder vulnerante, mas o estrago pode ser grande e, claro, homicídio. Está falando em arma de fogo, né? E vamos lá. E aí, no laudo necroscópico, o que foi estudado aqui, né? Como é que eles viram o trajeto dentro do corpo e como teria sido a trajetória, de onde teria vindo esse projeto, tá? Teria vindo, se vocês olharem aqui, os pontos indicados pelo médico legista, teria vindo, vou até me virar aqui, ó, de cima para baixo, com essa angulação. De cima para baixo, no ângulo de 80 graus. Tá? Desculpa, praticamente 92 graus em relação ao corpo, mas direcionado em 80 graus. Tá? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Na reprodução simulada, vamos lá. Uma arma de calibre 22. E esse policial, ele jurava que ele não tinha essa arma desse calibre. Ele tinha um revólver 38 e uma arma que era carga da polícia, né, que era 380, uma pistola de calibre 380. Um revólver de calibre 38 e uma pistola de calibre 380. Vocês só desculpem o som, eu não tenho como evitar isso. Eu moro próximo à região de passagem de avião aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu tenho essa dificuldade. Vamos lá. Então, é assim, o que a gente vai fazer? Uma reprodução simulada dos charts. Em função dessa rixa, na hora, né, os vizinhos ali começaram já, não, foi ele, queriam linchar o rapaz, picharam toda a casa, vocês imaginam. Eu tive a oportunidade, depois, numa palestra no OAB, de conhecer o advogado desse rapaz. Ele falou que, assim, foi interessante, porque eu não estou sabendo a história até agora, né? A gente tem um local, a gente sabe, mas não fui eu que fiz esse local, tá? Foi feito para mim. E ele confirmou toda a história, foi bem bacana, tá? Então, assim, tem a casa do policial. Vamos lá. Se vocês olharem aqui no canto inferior à direita, tá? Qual seria, pelo trajeto, pelo caminho que o projeto percorreu dentro do corpo, qual seria a trajetória? Esse projeto teria vindo aqui, ó, na seta vermelhinha, nessa posição, tá? Com base nos laudos ML, a declaração da testemunha, que era a esposa, que eles estariam em pé, que é essa posição aqui da foto à nossa esquerda, tá? Então, teria vindo nessa trajetória. Então, muito bem. Nessa trajetória 1. Se tivesse dentro da casa, que é essa vista da janela da sala, tá? Então, o que aconteceria? Seria a trajetória 3, tá? De dentro da sala para o corpo. Não é condizente com o que o médico legista indicou, e com a declaração da testemunha, que é a esposa do rapaz. Tá? Se subisse no ponto mais alto da casa, que é a vista da laje, que vocês podem perceber ali, a primeira foto do canto superior direito, qual que seria a trajetória? A trajetória 2. Tá? Não era condizente também com a informação do médico legista e a declaração da vítima. Resumindo, o casal estava na hora errada, no lugar errado. Ele levou o que a gente chama de tiro de bala perdida, ou seja, lugar errado, hora errada. Essa casa ficava
atrás dessa casa, uma favela em nível mais alto. Tá? E esse projétil veio da favela para cá. Infelizmente, um tiro de bala perdida, que alcançou ele. Né? Olha que coisa, que situação. Fora que, assim, o audível, por mais que uma arma seja de calibre mais baixo, assim, não existe. Né? Normalmente, o som é audível. Para quem já escutou um tiro, isso é bem audível. Tá? Então, não existe esse som baixinho. E aí, para a gente fechar essa situação, então, a gente está falando do trabalho da perícia, né? São várias situações relacionadas à balística, mas o importante aqui, fechar a parte de vestígios materiais. Então, isso de uma forma geral, na perícia de uma forma geral. Então, eu vou ter as indicações, né, do laudo perinecroscópico, que é o laudo de local. Vou juntar isso com o laudo necroscópico, que é o laudo feito em cima do cadáver, e com isso eu monto o nosso quebra-cabeça de vestígios materiais. Tá? São várias situações de balística, enfim. Mas é isso. Agora a gente fecha os vestígios, entrega essa prova fundamental, que é a prova material para a investigação, e a partir daí eles vão fazer todo um trabalho. Tá? Fundamental também, muito importante. Primeiro, a questão do isolamento do local, a preservação de local, mas nem vou entrar no mérito, tá? É o quê? A cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Desde o momento que o perito criminal chega no local, tem que ter um rastreamento de todo o vestígio material que é analisado. Tem que ter um acompanhamento. No momento que eu cheguei no local, até o momento que é feita uma análise de peças, enfim, o que for, até isso para a justiça, tem que ter o rastreamento, tá? Sempre indicação. Esse caso aqui, esse lacre aqui é do estado de São Paulo, tá? Nós temos aqui o número do lacre, tem o número do envelope, e aí, de onde que veio, o que foi feito, enfim, tem que estar realmente indicado todo o de onde veio, para onde foi, quem mexeu, quem não mexeu, quem abriu, quem bateu. Isso tem que ser feito desde o começo. É extremamente importante. Tá? Então, agora, para a gente estar falando, né, um dos exames que se faz, então, você tem o exame da arma, da munição e do efeito do tiro. Um dos exames que a gente sabe que é extremamente importante, assim como o professor Pablo Sanchez, né, nosso expert, aí, um dos maiores, né, expert do Brasil em termos de genética forense, o exame DNA praticamente condena uma pessoa indiscutivelmente, tá? A comparação balística, a microscopia de comparação balística, se eu falo de qual arma partiu o tiro, eu sei que eu estou condenando uma pessoa, tá? Então, ele tem esse peso, ele tem essa importância. Eu quero mostrar para vocês como é que é feita essa análise, tá? Quando eu falo que a arma partiu, desculpa, que aquele projétil partiu daquela arma, eu não falo que a pessoa está matando. Mas a investigação, ela sabe quem estava com a arma. Dificilmente alguém empresta arma, a não ser nos casos de aluguel de arma, enfim, né? Então, vamos lá, só para entender isso. Então, assim, hoje, tem o nosso mortinho aqui, tá? Que tem 15 estojos que foram deflagrados por uma pistola. Se olharem no corpo aqui desse rapaz, vão ver vários orifícios de entrada, que a gente chama de peneirário. Tem tiro da cabeça à ponta dos pés, tá? Tem vários, então, projéteis pelo corpo todo, né? Então, o que eu quero falar com isso? Que hoje o nosso mortinho dificilmente morre com um tiro, com 2 tiros, são 7, 8 tiros, um mortinho com todo respeito, tá? E é fundamental também fazer essa separação, tá? Isso é indicado. Então, vai lá, o médico legista extrai os projéteis. Nesse caso aqui é um outro caso, né? Tem 5 projéteis que foram extraídos do cadáver. Ele faz a indicação, ó, 2 projéteis extraídos do tórax, um projétil extraído da região axilar direita, um projétil da lombar, um do braço direito. Então, é assim, primeira coisa, tem mais de um projétil, 2 projéteis ou mais. Quantas armas foram utilizadas nesse crime?
do concurso desse crime. Se eu tiver só uma, ok, uma altura, acabou. E se eu tiver mais de uma? O médico legista, ele não sabe qual a sequência de tiros. Muito raro conseguir dizer, a não ser em calota craniana, e mesmo assim bem difícil, tá? Mas ele sabe qual região foi fatal. Então, quando chega esse projeto para mim, eu faço a microcomparação balística, olha só, eu vou indicar que a região axilar direita é da arma A, e os dois projetos do tórax são da arma B, e assim com os outros dois também, tá? Os outros dois projetos que a gente tem aqui. Só que o médico legista, ele fala que a região que foi fatal no corpo é a do tórax. O tórax é da arma B, a axilar direita da arma A. Então, o que isso lá na frente, no julgamento, e essa importância também da cadeia de custódia, de você fazer indicação de onde foi extraído o projétil, indicar se o projétil estava no banco da frente, no banco de trás, no banco do passageiro, se estava na via pública, se estava no leito carroçado, né? Enfim. Você indicar a arma. Se eu sei qual arma, como isso pode ser utilizado durante o julgamento, durante o processo. Se a arma A foi quem atingiu, rapaz, eu sei quem estava com a arma A, como é que isso pode ser analisado pelas partes? Você tem autoria, coautoria. Qual que é o peso disso no julgamento? Autoria é uma pena mais forte, coautoria, a pena é mais branda, né? Essa é a importância. E como é que tudo isso funciona? Na hora do tiro, puxa o gatilho, ó, no caso, né, aqui é uma pistola, o estojo é ejetado, esse caso aqui, né? Da pistola, o estojo é ejetado, o projétil é lançado, e aí você vai ter, em função desse disparo, nós vamos fazer as análises, tá? Então, você tem tanto pelo cano da arma, quanto pelo aí, o projétil que está pelo cano da arma, e você tem a marcação no estojo das peças da arma. Em relação a projéteis, a gente tem uma variedade muito grande de projéteis, tem que levar isso em consideração, tá? Tem que levar em consideração que os materiais dos projéteis são diferentes, tá? Nem sempre é assim, o que eu quero comentar aqui é algumas variações que podem afetar na análise de um projétil. Então, a gente sempre tem que buscar o mesmo tipo de munição que foi utilizada na ocorrência, para fazer disparos com armas questionadas, para fazer análise com aqueles projéteis extraídos de cadáver ou recolhidos no local. Tá? Outra situação também, os projéteis chamados expansivos, que a tendência é, na hora que impacta no alvo, eles se abrem mais. A tendência deles é não transfixar, fazer até, vamos dizer, um estrago maior no alvo, mas não transfixão. Cada projétil tem a seu objetivo de utilização. Esses projéteis, olha só, na hora que eles impactam o alvo, a tendência é o quê? É separar, não a maioria, mas principalmente, enfim, não a maioria deles, mas separa o núcleo, que é de chumbo, da camisa que reveste o projétil, e aí você tem essas diferenças. Aqui é aqui você tem um projétil encamisado todo. Como é que ele, depois de atirado, você vê um núcleo de chumbo, eu estou falando isso à nossa direita, né? Você tem uma camisa, fragmento de camisa, e agora vamos entender isso. Qual dessas peças aqui é mais importante para mim para fazer a comparação balística, né? Tudo isso no mundo de Alice, mas o que chega para nós são esses tipos de projéteis aqui, tá? E tem aqueles projéteis, inclusive, se você pensar no corpo humano, você tem o suco gástrico, você tem sangue, que faz com que os projéteis fiquem extremamente oxidados. Então, nem sempre eu tenho um projétil inteiro e consigo fazer a comparação. Às vezes, um fragmentozinho de projétil é mais importante do que um projétil inteiro. Por quê? Porque não teve condição de fazer uma análise em função do desgaste que ele está, enfim. Vamos lá. As armas, elas são... O que é um cano de uma arma? Essa parte. O que é o cano da arma por onde vai passar o projétil? Tá? Nada mais é
do que o tubo cilíndrico de aço, que se for polido, vai ser uma arma de alma lisa. Quando você dá um tiro, o tiro sai como se fosse um leque, tá? Ou, se você quer uma melhor precisão no tiro, ele vai sofrer um raiamento. O raiamento faz com que o projétil faça esse movimento helicoidal na saída. Com isso, ele ganha maior estabilidade, maior precisão no tiro e até maior alcance, tá? Então, isso é feito com equipamentos diversos. Vou falar especificamente da brocha aqui no caso, né? A maioria dos canos, você tem os tubos cilíndricos grandes, passa esse maquinário, tá? Passa esse ferramental aqui, né? Que é aço com aço. Então, vocês imaginam, aço entrando dentro do ar e tira. Onde? Vocês percebem que eu estou falando que aqui você tem um diâmetro menor do que o diâmetro do cano. Eu estou fazendo micro desgaste no maquinário, no caso da brocha, e estou fazendo micro desgaste do cano. Tá? Então, assim, nenhuma parte, nenhuma secção, né, seção do cano vai ser igual a outra. Então, mesmo que eu pegue um tubo, se eu pegar um tubo muito longo, depois seccionar ele em vários canos para efetivamente ir para uma arma, nenhum cano vai ser idêntico ao outro. Mesmo na sequência de um número, os microdesgastes são diferentes. Então, o que a gente vê no nu não é o que a gente vê. Então, caso que fora a diferença, né, tipo de arranhamento de acordo com o fabricante, não vai ser o que a gente vai olhar efetivamente no microscópio, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona o tiro? O pino percutor da arma, não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu estou com uma pistola, mas aqui, ó, a gente tem um pino, tá? O pino percutor bate na base do cartucho, lá tem uma espoletinha que tem uma mistura iniciadora, tá? Na hora que ele dá um impacto, a força, né, do seu gatilho, vem o pino percutor, bate na base do cartucho. Esse pino, ele bate na base da espoleta. O que vai acontecer? A espoleta vai soltar uma mistura iniciadora, há uma faísca nessa mistura iniciadora, isso vai entrar em contato com a pólvora. A pólvora começa a queimar, o que você vai ter? Produção de gases, aumento de temperatura. Uma hora é tão grande, com o aumento de temperatura e os gases, o que vai acontecer? Aumenta a pressão dentro do cartucho. Esse aumento de pressão é tão grande que uma hora ele precisa escapar por algum lugar. Por onde vai escapar? Pela parte mais aberta, que é onde é encaixado o projétil no estojo, tá? Então, o projétil sai. Quando ele sai, ele tem um diâmetro ligeiramente superior ao do cano da arma. O projétil tem um diâmetro ligeiramente superior ao do cano da arma. Só que o projétil tem um material que a dureza é inferior ao aço da arma. Então, é assim, ele tem a dureza inferior, tá? A explosão, né, a combustão do tiro, você vem com uma força, a pressão é muito grande, os gases vêm com muita pressão. Então, o que acontece? O projétil, ele passa pelo cano da arma, mas ele passa muito apertado. Todo aquele raiamento que foi feito vai ficar aonde? Na superfície cilíndrica do projétil. Então, o projétil vai carregar com ele todas as marcações da arma. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que disparar esse projétil da arma questionada num lugar que, como se eu dou um tiro no ar, recolho. Então, a única imperfeição que vai ter no projétil que eu peguei da arma questionada, suspeita, é o que tiver na arma, tá? Ou disparo na água, ou disparo em algodão, tá? E aí, vou fazer a análise. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem um microscópio mais antigo, mas ainda utilizado. Tem que lembrar que os projetos mais antigos, a maioria era tudo revólver, era mais fácil olhar. Hoje a gente tem um equipamento mais avançado, enfim, cheio de programas novos, e você tem hoje fuzis, né? Fuzis entrando, é outra diferenciação, né? Outro tipo de análise. Como é que é feita, então, essa análise? Nós temos um microscópio, onde você coloca um estojo que foi deflagrado, ou um projétil recolhido no local, extraído do cadáver, né, no caso do projétil, e no outro microscópio a gente coloca a peça que foi
disparada por aquela arma que nós disparamos na arma suspeita. E olhamos isso uma única ocular. Então, eu vejo duas peças ao mesmo tempo. Aqui é o que eu vejo no microscópio. É a peça no microscópio, tá? E é isso aqui que eu vou estar enxergando. São essas micro-ranhuras aqui, que eu vou analisar. Eu estou, à minha direita, um projétil recolhido em cadáver, à minha esquerda, um projétil recolhido da arma questionável. E assim vai, tá? Às vezes eu tenho só um fragmento, mas é tão marcante, esse um fragmento de camisa, de revestimento, fragmento de projétil, mas é tão marcante, tão cheio de qualidades estriadoras, que para mim só esse fragmento já dá para dar o exame. E às vezes eu tenho um projétil inteiro e não tem a marcação. Ah, Eliane, você está facilitando? Não, não tem. A característica não é tão marcante para fazer isso. Ó, aqui, por exemplo, é um fragmento de camisa. Mas com alguma... A arma tinha uma qualidade tão boa, né, que eu consigo dizer que partiu daquela arma. Olha aqui, ó, nesse caso. Percebe que é só um pedaço de uma raia e já tem bastante estriamento aqui, para me dizer. E de onde é isso aqui? É um projétil de calibre 50 dessas armas mais pesadas, que hoje estão entrando muito nos crimes de roubo a banco, crimes de carro forte, né, que a gente vai falar um pouquinho disso aí. Tá? E olha só, aqui o núcleo de aço. No núcleo vai ter alguma marcação? Não, o que vai estar marcado? É aqui a camisa, né? Os projéteis encamisados. E algumas situações também que podem prejudicar o exame, né? Uma arma que ficou bastante tempo dentro de um rio, de uma tubulação, fica enferrujado. Um projétil que a gente fala em chumbamento, tá? Chumbado. Deu tantos tiros, a arma não é limpa, chega uma hora que ela vai estragando. A pessoa, ela pega uma chave de fenda e fica deteriorando, fazendo uma abrasão no cano da arma para descaracterizar. Depois que foi cometer um crime, ela poder descaracterizar o cano daquela arma. Eu tenho que levar isso em consideração. Então, às vezes, eu fiz um exame de microcomparação balística, não partiu da arma. Não partiu da arma, como aqui veio ter? Porque se eu olhar esse cano, do jeito que vocês estão vendo aí, eu tenho que colocar essa informação no meu laudo. Né? É fundamental que eu coloque isso aqui no laudo. Não partiu, como aqui veio ter. E informar como veio o cano. Por quê? Pode ter partido dessa arma? Pode, mas eu não tenho como ver isso mais. Né? E vamos lá, em relação ao estojo, é o mesmo tipo de diferenciação, só que aí o estojo vai estar condicionado aonde? O estojo vai estar aqui. Então, a hora que eu dou o tiro, ó, o que vai acontecer? Quando volta, esse estojo é ejetado, ou mesmo se for um revólver, tá? Na arma, vou ter peças que são encaixadas com material também diferenciado. Né? O que Vocês desculpem aí, vou voltar com a minha conexão. Não sei o que aconteceu. Professora, tudo certinho aqui, tá? Estou Porque acompanhando. Deu uma quedazinha, mas vamos retornar. tá bom.
acabei de retornar, professor. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Bom. Caiu a Estou conexão. copiando as perguntas todas lá do chat para a senhora, tá? Vai ser Abraço. rapidinho agora, eu estou para fechar. Obrigada, professor. Então, olha só, aí você tem a culatra da arma e a marca que fica no estojo quando deu aquele impacto para trás, né? E, ó, agora vamos pegar os estojos do local e fazer uma comparação. Olha o que eu vou começar a enxergar. Tá? Eu tenho um estojo recolhido do local e um estojo disparado pela arma questionada. É isso que a gente vai estar analisando, tá? Aí tem características específicas. Aqui, por exemplo, não é o pino percutor. Aqui é a marca da culatra, tá? É um fuzil. Ai, que lindo! Olha que bacana essa marca do pino percutor. A maioria dos fuzis tem esse tipo de marcação. Ai, que linda essa lua aqui, esse arredondado, né? A gente chama de lua em cima. A maioria dos fuzis submetralhadores tem essa marca. Nesses casos, então, o que eu vou procurar? Dentro da marca do extrator, dentro da marca do ejetor, esses microestriamentos dessa foto maior, tá? E aí vai, várias marcações que a gente pode ter, né? Olha só, depois de um certo tempo, isso aqui é uma característica específica, uma falha daquela arma. Eu vejo um patinho, eu vejo um barca-vela, vocês não veem isso, mas a gente acaba vendo, tá? São essas marcas que a gente vai procurar nos estojos, olha, comparando dois projéteis. Ai, que coisa mais linda, olha, diferente, todos são redondos, esse aqui é retangular. Todas as Glocks têm essa marca por causa do tipo do pino percutor. Todas os calibres diversos, todas as marcas. Ah, mas agora também mudou isso. Aí a gente acostuma a vista. Agora elas começam a ser arredondadas, o calibre 40, a geração 5, e eu tenho que reaprender também a ver essas marcas, tá? Onde eu vou buscar aqui, por exemplo, é uma característica, uma qualidade da arma. Olha, ampliando a imagem, microestriamentos também, tá? E aí, só para a gente fechar aqui essa situação, nenhuma arma é igual à outra. Podem perceber, eu propositalmente tirei essas armas, elas têm números alfanuméricos, tá? Número de série, que é a característica própria da arma, alfanumérico. Eu tirei as letras, tá? Olha só, 362, 366, foram feitas no mesmo dia. O cano é muito próximo. Olha como é que é a culatra da arma. É bem diferente. Como é que isso vai marcar? Bem diferente. E para a gente só fechar uma questão, consigo analisar projétil do local com estojo? Não. Por quê? Porque o projétil é marcado pelo cano da arma, estojo, culatra, extrator, são peças diferentes. Consigo fazer a análise entre projétil sem ter arma? Sim. Sim. Tá? Consigo fazer história sem ter arma? Vou dar um exemplo tipo, teve um promotor, a esposa dele, também promotora, faleceu, estavam os dois no veículo, e aí foi dado tiro, disse que foi latrocínio. Só que, em nenhum momento ele fala que passaram pelo sítio onde ele, o promotor, praticava tiro. É um caso de repercussão, já foi julgado, enfim, né? Ele ficou foragido, foi condenado, mas foragido, enfim. Em nenhum momento ele fala, né, quando ele dá o testemunho dele, que passaram pelo sítio do irmão dele. E foram recolhidos estojos no sítio onde ele disparava, e que foram disparados pela mesma arma que estava na caminhonete, no estojo, né, que estava na caminhonete onde a promotora também faleceu, tá? Olha a situação. Você pode fazer. Não dá para fazer entre peças que foram disparadas, deflagradas de coisa distinta, mas dá para fazer entre só as peças, mesmo só estojos ou só projéteis, tá? Para a gente entender. E para a gente poder finalizar aqui, falar um pouquinho, né, do nosso Banco Nacional de Perfil Balístico, uma outra coisa bastante importante é o seguinte, a Lei 13.964 de 2019, ela cria o Banco Nacional de Perfis Balísticos. O que é isso? Para a gente entender. Você tem
a questão de você falar em crimes de roubo a banco. Então, é assim, utilizam armas na região, vou falar aqui em São Paulo, né? Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo. Quando você vai ver, toda essa análise que a gente faz, às vezes você chega com 1000 peças para analisar, 1000 estojos no local em função de um roubo a banco que teve aqui em São Paulo. Existiu lá também, em Ribeirão Preto, Campinas, eu estou falando assim, você tem 200 quilômetros, 400 quilômetros, 600 quilômetros de distância. De repente, você tem esse mesmo tipo de ocorrência na Bahia, em Minas. E aí? Como é que eu consigo relacionar entre os estados utilizando aquele comparador? Não consigo. Mesmo em São Paulo, vai ser o quê? Do meu banco, ali olhando as imagens. Então, para isso se cria, né, essa lei cria o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Então, todos os estados vão trabalhar integrados, com equipamentos integrados, como é o caso do DNA, né, que a gente tem um Banco Nacional de Perfil Genético, a gente cria agora um Banco Nacional de Perfil Balístico, né? Atualmente, existem equipamentos, nós estamos aptos à realização de confrontos automatizados, né, que são, enfim, você teria aí o microscópio automatizado, né, nos quais elementos de munição são digitalizados e inseridos em um banco de dados. Tá? Após a inserção, o programa gera imagens 2D, 3D e uma assinatura digital para aquela peça. Em seguida, ela é comparada e armazenada no banco de dados. Eu vou precisar, claro, de um trabalho do perito depois. A máquina faz essa análise, mas eu preciso da confirmação nos olhos do perito num comparador convencional. Mas vamos lá. Se eu tenho 100 projéteis, tenho 200 armas, a possibilidade que ele me dá, ele vai me eliminar das 100 armas, ele me elimina 90. Eu vou trabalhar com 10. Olha a diferença, quantas peças eu deixo de precisar analisar, tá? E aí, com a lei, ela cria, né, esse Banco Nacional de Perfis Balísticos justamente para quê? Organizar a coleta de dados e armazenamento num banco, né, tanto de armas, munição, para subsidiar ações destinadas a apurações criminais federais, estaduais e distritais, né? O Brasil ainda não possui um sistema automatizado capaz de integrar todos os estados, mas já houve, né, as audiências públicas, né, para aquisição do CIB, que seria esse Sistema de Identificação Balística, que faz parte do SINAB, né, o Sistema Nacional de Análise Balística, para a implementação desse Banco Nacional de Perfil. Lembrando que esse SINAB, hoje ele é parte integrante do Plano de Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, tá? Então, o que é esse banco de dados? Todos os estados da federação vão trabalhar conectados. Se eu conseguir dizer, olha, tudo isso vai estar lá no banco de dados. Então, a gente vai dizer, na Bahia, tá, tem essas peças, essas armas, esses projéteis, esses estojos. Opa! Aqui, em São Paulo, essa arma também foi utilizada num crime. Então, você percebe? Aquela mesma arma está sendo utilizada em vários estados da federação. Ou, como eu falei, dentro de São Paulo, é Campinas, é Ribeirão, eu vou poder conectar cidades e principalmente todos os estados. O que a gente precisa para isso? Trabalhar com o mesmo equipamento, mesmo fabricante, né? Então, a gente teve agora essa última audiência, aí, a última informação que eu tenho é que está só num processo foi escolhido, né, o fabricante, enfim, tem um processo de licitação, foi escolhido o fabricante, e esse fabricante pode ter um recurso, né, tem processo de recurso para comprar. O que eu preciso é que todos eles trabalhem em conjunto, um fabricante não conversa com outro fabricante. Então, a gente precisa ter o mesmo equipamento em todos os estados trabalhando. Tá? Esse banco tem que trabalhar da mesma forma. E a gente está para acabar com isso. E aí, criar-se um protocolos que, para nós, é essencial para trabalhar em conjunto e justamente acontecer isso. O que eu vejo lá na Bahia, de repente, já tem um banco de dados na Bahia. Eu tenho um banco de dados em São Paulo. Olha aqui, uma arma, um estojo, um projétil, foi utilizado lá num lugar, vai apitar aqui no outro lugar.
vai dar mesmo o que a gente chama de match, né? Vai dar esse encontro nesse outro lugar. Então, essa importância e é fundamental para nós esse Banco Nacional de Perfil Balístico, né? Então, como eu falei, não existe atualmente isso, mas já estamos, inclusive, nessa fase já da licitação, está em recurso, até no processo de recurso, pela última informação que eu tive, pode até já estar mais adiantado, e aí vão ser comprados equipamentos e distribuídos para todos os estados, tá? Basicamente é isso. Professor Pablo, temos algumas perguntas, dá tempo das perguntas serem feitas? Tudo bem, doutora. Primeiramente, agradecer, né, a sua brilhante apresentação, que fez um apanhado aí geral da balística, desde a sua aplicação local de crime, passando pelo laboratório de balística, né, microcomparação, enfim, a gente pode ver aqui que a balística é muito ampla, um tema super interessante, e geralmente muitos alunos se interessam bastante por essa área. A exemplo aí que a doutora Eliane geralmente ministra para a gente esse tema Nossa da balística. aqui. Geralmente ministra para a gente. Ah, sim, sim, mostra aí, doutora, de novo. Mostra aí para o pessoal aí atrás, olha aí, que beleza. Esse tema aí foi feito com uma camiseta em homenagem à nossa amiga Baruch, que está ali embaixo escrito o nome dela, né? Ela ganhou essa camiseta, espero que ela tenha gostado do presentinho. Acho que sim, no meu fundo virtual aqui. Ficou muito legal esse fundo. E então, e realmente os alunos ficam encantados, né? Quando a professora vem ministrar as disciplinas de balística, tanto a parte teórica, que é interessante, mas principalmente a parte prática da coisa, né? E sempre bem super disponível para participar aí com a gente do Infor nessas aulas teórico-práticas. Professora, tivemos aqui algumas perguntas. Eu vou ler aqui para você. Então, a primeira da Vera, boa noite. Ela dizendo que ela é paulista, mora em São Luís e ama perícia criminal. Excelente palestra, amei. Bom, gente. Legal, sua conterrânea aí, professora. A Darly, ela coloca, policiais sempre envolvidos em acidentes com arma. Muitas das vezes, vários fatores. É mais um comentário dela aqui. Aqui uma pergunta, tá, professora? A balística auxilia a análise de trajetória de tiro ou é a equipe de local de crime que fecha essa análise? Ou a balística interage de alguma maneira? Tá. Então, é assim. Se a gente falar em balística, a balística começa no local. A peça de exame, que é o caso, né? Eu trabalhei muitos anos no setor de balística, mas eu mostrei para vocês ali, falando trajetória, da hora que o projeto sai do cano da arma até ele atingir o alvo. Qual é o ângulo do tiro? Qual a distância que esse tiro foi dado? É que é muito grande o nosso universo. Para vocês entenderem como a gente chega no Banco Nacional, eu preciso falar um pouquinho, mas é muito amplo, né? Qual é o ângulo do tiro, distância do tiro, tudo isso é em local. Aí, as peças que são recolhidas no local, ou que venham a ser entregues, por exemplo, numa delegacia depois, porque às vezes, encontrei esse projétil aqui no meu sofá, enfim, aí uma testemunha leva isso na delegacia. Essas peças são levadas para o laboratório, né, e são analisadas. Então, nesse caso, seria o laboratório. Mas e fora a reprodução simulada, né? Que você vai trabalhar com possibilidades. Então, tudo isso, na verdade, é balística, é extremamente integrado. Mais importante ainda, integrar o laboratório, a perícia criminal, do perito criminal com a do médico legista. Na verdade, essa pergunta até fui eu que fiz, tá, professora? Na verdade, eu queria saber se, por exemplo, existe algum tipo de interação. O perito do local tem uma dúvida, e aí ele vai com o perito de laboratório, olha, aconteceu isso. E também eu sei que tem alguns softwares, né, que para elaborar aquela dinâmica de cena de crime, tem algumas perícias que utilizam esses softwares, né, de modelagem, assim, de cena de crime, e a balística, essa coisa da angulação, da trajetória, é muito utilizada para facilitar o entendimento ali, usando esse software. De alguma maneira, o setor de balística forense, o laboratório,
ele atua, dá suporte para essas duas situações aí? Eu vou dar um exemplo de um caso que um colega nosso veio trabalhar, tá? Ele chegou num local que disseram que era de crime de suicídio, tá? Uhum. Aí, toda a situação, ele viu o local todo, ele entendia como suicídio. Só que tinha um detalhe, a arma era um revólver e o tambor estava aberto. Veja bem, a pessoa deu um tiro, um revólver, tem um tambor. Como que o tambor está aberto? O que significa isso? Então, que depois do tiro, alguém abriu a arma, mexeu na arma. Tá? Assim, era uma arma meio velha. Então, ele falou, isso pode acontecer? Como é que acontece? Então, quando você não conhece uma arma, primeiro, você nunca vai trabalhar com cartucho inteiro, você vai trabalhar com estojo espoletado, enfim, para ver se você não vai utilizar uma munição viva, que a gente fala, né? Trabalha, tira projétil, que é elemento vulnerável, tira a pólvora, mas a espoleta vai estar lá com a mistura iniciadora e você vai perceber o tiro, tá? Trabalhando só com a espoleta, só com o estojo espoletado, não acontecia nada. Aí a gente colocou o cartucho inteiro, cartucho íntegro, tá? Que tem projétil, enfim. Aí o tiro acontecia. E abriu o tambor da arma. Então, assim, ele no local, ele viu um local todo, nossa, foi muito interessante, nem eu nunca esperava isso, tá? Ele viu o local todo como suicídio, mas não pode, porque alguém se mata, como que se abre um tambor? E aí a gente fez esse teste no laboratório. Aí você tem você tem, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem os scanners 3D, tá? O que isso vai facilitar? Você vai fazer fotografação, vamos dizer assim, de diversos pontos, de todo um local de crime. Você vai visualizar todo um local de crime com várias fotos, né? No scanner, ele vai estar escaneando o local. E quando você junta tudo isso, ele te facilita a visualização disso. Você pode trabalhar com infravermelho, com pontos holísticos, enfim, tem equipamentos diversos, sim, nos diversos estados da federação. Perfeito, professora. O Leonardo que coloca aqui que é uma ótima palestra, tema bem recheado de conteúdo, parabeniza você também pela palestra. A análise do estojo, de fato é possível fazer a microcomparação balística? Eu não sei se é do estojo ou do cartucho, né? Não sei. Na verdade, olha, eu vou rapidamente, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Ó, acho que você não vai conseguir ver. Isso aqui é um cartucho. Sim. O estojo é só essa parte metálica, o projétil, elemento vulnerante, aquela espoletinha que eu falei, acho que aí fica mais fácil, né? Isso. E aqui tem o projétil, tá? O estojo é a peça que depois do tiro, o projétil vai embora pelo cano. O que vai ficar? O estojo. E aqueles elementos que eu mostrei, que pode ser feita a comparação, sim. Mais uma vez, no caso do promotor lá, que foi um caso de repercussão, você não tinha arma, a arma nunca apareceu. Né? E o que foi determinante? O estojo do local partiu da mesma arma do estojo onde ele praticava o tiro. Só pelo estojo. Se eu pegar um cartucho íntegro agora, ó, ele não vai ter nenhuma marcação. Opa, que aqui não dá para enxergar, né, professor? Agora deu, professor, deu. Não vai ter, ó, tá vendo? Aqui na base ele estaria todo estriado. Não vai ter nenhuma marcação. Aí eu não tenho como comparar um cartucho íntegro com um estojo deflagrado. Professora, acabou que a gente avançou um pouquinho no tempo, então assim, a gente não vai ter como dar continuidade aqui nas perguntas, mas eu acho que qualquer outra dúvida adicional e aqui a gente está encerrando, então, a nossa apresentação de balística forense. Se a senhora quiser só fazer os agradecimentos finais aí para o pessoal, fique à vontade.
Meu agradecimento sempre ao Infor, né? Essencial. A troca de informação é essencial. Espero vocês no curso de especialização de perícia criminal, na parte de balística forense do Infor, sensacional. Principalmente, meu agradecimento às pessoas que estão nos vendo. Vocês são, assim, o nosso... Estar aqui é em função de vocês. Então, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu só cresço com vocês. Boa noite, professor Pablo, pela confiança mais uma vez. Boa noite, que é isso. E agradecer também a minha participação aqui nessa sua palestra, que para mim é uma grande honra e uma grande satisfação, viu?